bem, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Prof. Dalimate. Vamos fazer então alguns exercícios de prismas. O primeiro deles, a figura abaixo representa um prisma reto, cujas bases são hexágonos regulares. Os lados do hexágono medem 5 centímetros cada um, e a altura do prisma mede 10 centímetros. Calcule o volume do prisma. Então vamos lá. Primeiro passo, sabemos que o volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Se a área da base é a área de um hexágono, então a área da base vai ser 3 vezes o lado ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Veja só, o lado da base é 5. Então eu vou substituir na fórmula da área do hexágono, né? 3 vezes 5 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2, então isso representa a área de um hexágono, vezes 10, que é a altura do prisma. Multiplicando, encontraremos então que o volume do prisma será 375 raiz de 3 centímetros cúbicos. Tudo bem? Vamos então para o próximo exercício. As 3 dimensões de um paralelepípedo reto-retângulo de volume 405 metros cúbicos são proporcionais a 1, 3 e 5. Calcule a soma do comprimento de todas as arestas. Vamos lá, vamos desenhar então um paralelepípedo que tenha lados proporcionais a 1, 3 e 5. Se são proporcionais a 1, 3 e 5, um deles tem que medir x, porque é proporcional a 1, o outro 3x, que é proporcional a 3, e o terceiro 5x, que é proporcional a 5. O volume de um paralelepípedo é o produto de suas dimensões. Então, multiplicando 5x vezes x vezes 3x, tem que dar 405, certo? Então, eu tenho que 15x ao cubo é 405. Passo o 15 dividindo, simplifica, x ao cubo é igual a 27. Então, quem é o x? O x é a raiz cúbica de 27, certo? E a raiz cúbica de 27 sabemos que é 3. Então, acabamos de descobrir que a dimensão x vale 3 metros. Então, a dimensão 5x vale 15 metros e a dimensão 3x vale 9 metros. Se nós somarmos todas elas, encontraremos 27 metros. Mas como cada uma dessas dimensões aparecerão 4 vezes, basta multiplicar 27 vezes 4, então a soma do comprimento de todas as arestas será 108 metros. Perfeito isso? Bom, num paralelepípedo reto, as arestas da base medem 8 decímetros e 6 decímetros, e a altura mede 4 decímetros. Calcule a área da figura determinada pela diagonal do paralelepípedo com a diagonal da base e a aresta lateral. Desenhei aí um paralelepípedo, perfeito? E vou desenhar agora a diagonal do paralelepípedo e a diagonal da base. Observe que eu formei um triângulo colorido aí, de vermelho, azul e verde. Eu vou extraí-lo da figura. Então, esse é o triângulo que eu tenho que calcular a sua área, certo? Sabemos que a área de um triângulo retângulo é cateto vezes cateto sobre 2. Bom, eu sei que o cateto que está em verde vale 4, porque a própria figura já mostrou isso. Mas aquela diagonal da base azul clara, eu tenho que calculá-la, certo? Sabemos que a diagonal, usando o teorema de Pitágoras, vai ser 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Então, nós teremos que essa diagonal vai dar 10 decímetros. Bom, como a área do triângulo é cateto vezes cateto sobre 2, temos então que a área do triângulo será 20 decímetros quadrados. Tudo bem? Bom, vamos para o próximo. Aumentando-se 1 metro a aresta de um cubo, sua área lateral aumenta de 164 metros quadrados. Então, o volume do cubo original em metros cúbicos era... Bom, vamos desenhar. Desenhei um cubo, eu não sei quanto medem as suas arestas, chamei-as de x. Bom, eu sei que a área lateral, né, de um cubo é 4 quadrados, né? A área lateral eu tenho que retirar as bases não contam. Então eu tenho 4 quadrados. Como 1 quadrado a área é x quadrado, então a área lateral será 4x quadrado. Vamos agora fazer o cubo com esse acréscimo de 1 metro. Então eu tenho agora que as suas arestas são x mais 1, porque é 1 a mais que a aresta do cubo que eu tinha anteriormente, que era x. Bom, quem será a área lateral deste? Será 4 quadrados de lado x mais 1. Perfeito? Então, agora eu vou juntar as ideias. Ele disse que
a área foi aumentada de 164 metros quadrados. Então, 4 vezes o quadrado de x mais 1 tem que ser 164, que é o aumento, mais a área lateral do cubo original. Muito bem, eu vou dividir tudo por 4, né? Simplificar tudo por 4, e vou desenvolver este produto notável, que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Simplifico o x quadrado com x quadrado, encontro então que 2x mais 1 é igual a 41, 2x e 40, então x é 20. Bom, se x é 20, ele mandou calcular o volume do cubo original. O volume do cubo original é 20 ao cubo. Então, o volume do cubo original será 8.000 metros cúbicos. Perfeito isso? Vamos para o próximo exercício. Uma caixa d'água em forma de prisma reto tem aresta igual a 6 metros e por base um losango, cujas diagonais medem 7 e 10 metros. Calcule o volume dessa caixa em litros. Muito bem. Desenhei aí um prisma de base, né, que a base dele é um losango. Vou representar de verde a diagonal que mede 7 metros e vou representar de vermelho a diagonal que mede 10 metros. Sabemos que a área da base será a área de um losango. E a área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Multiplicando 10 vezes 7, 70, por 2, 35. Então, a área do nosso losango é 35 metros quadrados. O volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Então, eu multiplico 35 vezes a altura, que é 6. Ele disse no exercício que a aresta do cubo do prisma vale 6. Bom, volume do prisma, 210 metros cúbicos. Perfeito? Em litros, dará 210 mil litros, que é o que o exercício pediu. Combinado? Vamos para o próximo. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 de comprimento e 4 de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida da aresta do chocolate que tem formato de cubo é... Muito bem, desenhei aí. Está aí um paralelepípedo. Vamos colocar suas dimensões de acordo com o texto. 18, 3 e 4. Vamos calcular o seu volume. Basta multiplicar as suas arestas. 18 vezes 3 vezes 4 vai dar 216 centímetros cúbicos. Então, significa que o nosso cubo tem que ter também como volume 216 centímetros cúbicos. Mas sabemos que o volume de um cubo é o quê? É a aresta ao cubo. Então, eu vou tirar a raiz cúbica de 216 e eu vou encontrar que a aresta do nosso cubo será 6 centímetros. Esta era a pergunta do nosso exercício. Vamos para o próximo. Considere um prisma hexagonal regular, sendo a altura igual a 5 e a aresta lateral a área lateral igual a 60 centímetros quadrados. Ele quer que nós encontremos o comprimento de cada um de seus lados e depois o volume do prisma. Vamos desenhar. Desenhei um prisma de base hexagonal, vamos colocar suas dimensões que foram dadas. Ele disse que a aresta da base é x, porque ele não falou quanto vale, e a altura é 5. Bom, feito isso, eu vou extrair o retângulo que faz parte da área lateral, certo? Observe que a área lateral é formada por 6 retângulos, onde a base dele vale x e a altura vale 5. São 6. Então, vamos multiplicar aí 6 vezes x vezes 5 para encontrar essa área lateral. São 6 áreas de retângulo. Então, eu divido tudo por 6, perfeito? Vou encontrar, então, que x vezes 5 é 10, então x só pode ser 2 centímetros. Se x é 2, então a letra A está resolvida, que ele quer que nós encontremos o comprimento de cada um dos lados. Encontramos todos. Bom, vamos calcular o volume agora. O volume é a área da base vezes a altura. Como eu tenho que a base é um hexágono, então eu tenho que é 3L quadrado, raiz de 3 sobre 2, onde o L vale 2. Fazendo as continhas, então, o volume do prisma será 30 raiz de 3 centímetros cúbicos. Exercício resolvido, vamos para o próximo. O perímetro da base de um prisma triangular regular mede 21 centímetros e a área lateral mede 105 centímetros quadrados. Ele quer saber em centímetros qual é a altura desse sólido. Vamos desenhar. Desenhei um prisma triangular regular. Como ele disse que a base tem perímetro 21, então seus lados medem 7. Eu não sei quanto é a altura, perfeito? Mas ele disse que a área lateral mede 105.
A área lateral é formada por 3 retângulos de base 7, altura h. Então, montando esta expressão, 3 vezes 7 vezes h, que é a área do retângulo, né? Vezes 3, tem que dar 105. Divide tudo por 3, eu vou ter que 7h é 35, h é 5. Se h é 5, alternativa letra D, perfeito? A altura do sólido é 5 centímetros, perfeito? Vamos para o próximo. A estrutura de um telhado tem a forma de um prisma triangular reto, conforme o esquema a seguir. Sabendo que são necessárias 20 telhas por metro quadrado para cobrir esse telhado, assinale a alternativa que mais se aproxima da quantidade de telhas necessárias para construí-lo. Muito bem, vamos então começar. A primeira ideia é você observar que este triângulo aqui é um triângulo isósceles. Então, se eu criar dentro dele um triângulo como eu criei, eu estarei criando um triângulo retângulo onde esta altura aqui relativa à base também é a mediana e por isso divide a base 18 em duas partes iguais a 9. Agora observe que se ele é um triângulo retângulo, eu posso usar o cosseno de 30 para encontrar o valor de x que interessa para descobrir a área do telhado. Então vamos lá. Cosseno de 30 é cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Então eu coloco cosseno de 30 igual a 9 sobre x, então eu sei que cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2, certo? Que é igual a 9 sobre x, multiplico cruzado, enquanto que x é igual a 18 sobre raiz de 3. Muito bem, feito isso, a área do telhado vai ser a área da base vezes a altura. Como são dois retângulos iguais, então eu tenho que a área da base é 10, a altura é 18 sobre raiz de 3, vezes 2. Observe que são duas águas, né? Chamamos de água essa lateral aqui. Bom, multiplicando, encontraremos então que a área do telhado será 120 raiz de 3. Observe que para encontrar esse resultado aqui, o que eu fiz? Eu fiz 10 vezes 18, 180, vezes 2, 360, e racionalizei aqui. Ficaria 360 raiz de 3 sobre 3, que dá 120 raiz de 3. Tudo bem? Bom, feito isso, eu sei que ele mandou que substituamos raiz de 3 por 1,7. Então, a área do telhado vai ser aproximadamente 204 metros quadrados. Tá? Bom, se deu 204 metros quadrados, a quantidade de telhas são 20 telhas por metro quadrado. Multiplicando, então, eu vou ter aproximadamente 4.080 telhas. Beleza? Bom, legal esse exercício, vamos para o próximo. Observe o desenho a seguir. O vasilhame 1 é cúbico com a medida da aresta igual a 10. O vasilhame 2 tem a forma de um paralelepípedo retangular com dimensões 10, 12 e 40 centímetros. Enchendo o vasilhame 1 de água e despejando esse líquido em 2, que está vazia, sua capacidade ficará ocupada em aproximadamente, vamos lá, vou chamar então aí o volume do primeiro, né, é 10 ao cubo, isso são 1.000 centímetros cúbicos, perfeito? Já o volume do paralelepípedo é 10 vezes 40 vezes 12, vai dar 4.800 centímetros cúbicos. Para eu saber a porcentagem de água que vai ser ocupado no segundo, basta fazer uma proporção dividindo o volume do cubo pelo volume do paralelepípedo, para que a gente encontre quanto que o cubo cabe no paralelepípedo. Então isso vai dar 0,208. Desloca-se a vírgula duas casas para a direita, então encontro 20,8%, alternativa A. Perfeito? Vamos para o próximo. Um prisma reto é tal que sua base é um triângulo equilátero, cujo lado mede 4 raiz de 3 centímetros e o seu volume é igual ao volume de um cubo de aresta medindo 4 raiz de 3 centímetros. A área total desse prisma em centímetros é, desenhando, esse aí é um prisma de base triangular, ele disse que ele é regular, então suas arestas da base medem 4 raiz de 3. O volume sempre é a área da base vezes a altura. Como ele disse que o volume é igual ao do cubo, eu sei que o volume do cubo é a aresta do cubo ao cubo, não é? Então, montando, observe, 4 raiz de 3 é a aresta do cubo ao cubo, que é o volume do cubo, que é igual ao volume do prisma triangular. A área da base, como a base é um triângulo equilátero, é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Vamos achar essa altura aí. Eu posso simplificar 3 raiz de 3 aqui com 3 raiz de 3. Aqui eu posso simplificar, vai dar 4, né? Então a altura vai dar 16 centímetros. Como ele quer a área total vão ser dois triângulos equiláteros, que a área é L quadrado raiz de 3 sobre 4, mais 3 retângulos de base 4 raiz de 3 e a altura que eu acabei de descobrir, 16. Então a área total, 216 raiz de 3, alternativa D. Perfeito?
Vamos para o último. Na figura abaixo, à esquerda, representa-se, aí no caso está abaixo, um reservatório de altura H e base retangular de 2 metros de altura e 3 metros de comprimento. E à direita representa-se umas paredes frontais desse reservatório. As paredes laterais B, D, E, F, A, C, G, H são inclinadas em 45 graus com relação ao plano da base, e as paredes frontais são perpendiculares à base do reservatório. Calcule em decímetros o valor da altura H necessária para que a capacidade do reservatório seja de 8.000 litros. Despreze a parte fracionária de seu resultado, caso exista. Veja só, olha para o desenho, ele colocou, né? Isso aqui é um prisma de base trapezoidal. Observe que a base está para frente. Eu vou desenhar essa base para baixo para facilitar. Então tá aí, o desenho então é esse, certo? A base do nosso prisma é um trapézio. Então olha só, eu vou chamar essa altura, a altura da base. Como esse trapézio é isósceles, porque ele disse que esse ângulo aqui mede 45 graus, então observe que aparece aqui um triângulozinho isósceles. Esse ângulo aqui é 45, onde eu estou marcando de verde. Então esse cateto tem que ser igual a esse aqui da horizontal. Então por isso que aqui vai dar H, tudo bem? Então a base do trapézio, a base maior, vai ser 2H mais 3 ou 3 mais 2H. Para calcular o volume de um prisma, eu tenho que ter a área da base e multiplicar pela altura. Como a base é um trapézio, Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2, certo? Substituir, ele diz que o volume são 8.000 litros, transformei isso para 8 metros cúbicos, né, para ficar as unidades de medida equivalente. Bom, substituindo, eu vou ter aí que o meu H vai ficar em uma equação do segundo grau, né? H quadrado mais 3H menos 4 igual a 0. Calculo delta, que vai dar 25. Usa a fórmula de Bhaskara e encontraremos então que o H é 1 metro. Se você olhar o exercício, ele pede que seja em decímetros. Então a altura são 10 decímetros. Beleza? Espero que você tenha entendido, compreendido. E lembre-se, aprenda matemática em qualquer lugar. Abraços, até a próxima.